eu fazer uma pergunta. No canal, eu pego pesado com quem aposta em bet. E eu pego pesado porque eu quero confrontar mesmo, sabe? Você é burro, criatura. Caramba, vai ser jumento, mano. Perdendo dinheiro da tua família com essa droga, mano. Vai ser anta lá nos quintos, né? Tipo, eu falo de uma forma assim, pra dar um choque mesmo. Pra falar, pessoa caramba, acordar. Sim. Mas ao mesmo tempo, tem gente que já entrou num vício. Eu tava vendo que é vício mesmo, né? Tem gente que vai, eu aposto... Que nem tem gente, por exemplo, que só joga na Mega Sena da virada, né? Mas tem gente que joga todo dia, vira um vício. Bet também tá virando um vício. O que fazer? Tem alguma coisa pra fazer pra melhorar a sua mente? Porque eu não sei, por exemplo, droga, cocaína, maconha. Isso, até onde eu sei, acho que ele mexe com o próprio organismo mesmo. Sim. Mas e uma pessoa que tá viciada em apostas? Isso também é algo lá interno? E o que fazer se a pessoa... Duda, eu não aguento mais ouvir você me xingar. Eu não consigo parar. O que uma pessoa assim pode fazer? A primeira coisa, a gente tem que separar aqui que vícios comportamentais, então, dependência de rede social, dependência de bet, ou dependências comportamentais, como dependência de pornografia, estão na mesma área cerebral da dependência de substâncias. Então, o problema, essencialmente, estruturalmente falando, ele é o mesmo. Dependência é aquilo que eu perco o controle, que eu perco cada vez mais tempo, energia ou dinheiro e não consigo sair com facilidade. Porque eu tenho abstinência, como se eu entrasse ali em crise por não estar tendo acesso àquilo. O que acontece? O primeiro passo, quando a gente está falando, primeiro, de quem nunca postou, que eu acho isso igualmente importante. A gente precisa entender, Eduardo, que bet é uma loteria do mal. Você pode ser o cara que vai se ferrar muito feio, que a chance é muito maior disso acontecer, ou pode ser um cara que apostou uma vez ou outra. Mas bet é um negócio que faz o criador ganhar. Então ela é projetada para que você seja o perdedor. Então você quer estar entre 1 em 1 milhão que não destruiu a família, ou você quer jogar contra a probabilidade, que é de você se ferrar porque é um negócio. É assim que funciona. Para mim, apostar a minha sorte numa coisa que tá me julgando pro buraco é uma loucura. É a mesma lógica do álcool. Claro que o álcool não é tão viciante como a bet, mas é a mesma ideia. Tem gente que bebe e não vicia. Ótimo. Mas você nunca vai saber até começar a beber. Então a gente tem que começar a se policiar em quais riscos a gente está se colocando. Às vezes a gente vai se colocando assim, não vai dar nada, quando eu quiser eu saio e na hora que eu vejo tá tarde demais. Agora, para a pessoa que já caiu nessa situação, primeiro ponto é reconhecer. Geralmente, quem tem uma dependência comportamental começa a desenvolver uma distorção mental daquela dependência. Como que é isso? Ela minimiza o problema. Então, quando alguém confronta ela sobre o quanto ela já perdeu, sobre o que ela está fazendo, ela diminui. Ah, eu não gastei tanto assim, era um dinheiro que eu tinha guardado, não vai me fazer mal aquilo ali. Ou seja, a pessoa está tentando invalidar ou está em negação da própria gravidade da situação. Então, o primeiro passo, aceite que é uma doença, um transtorno. Dependência de jogos é um transtorno, você precisa de ajuda. Segundo ponto, você precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio é alguém que não vai te julgar se você precisar recorrer a ela. E aqui entra o papel das famílias. Tem muita gente, Eduardo, que é extremamente combativo quando a pessoa recai. É claro que você não vai passar a mão na cabeça 100% das vezes e vai falar que tá tudo bem. Mas você também não pode ser aquela pessoa, enquanto marido, esposa, filho, que vai brigar com a pessoa. Por quê? Se ela vê em você a figura que vai brigar, ela vai omitir de você. Ela vai começar a saber que se ela levar até você vai dar problema. Então ela vai julgar escondido. E não, eu preciso de alguém que, se ela precisar te contar que ela gastou de novo, você tem que estar lá para ouvir e levar ela de novo para o tratamento. Difícil, né? É muito difícil. Mas aí entra o papel também do cônjuge ou da família, que é já prevenir, dentro do que a família tem controle, que obviamente não é tudo, estímulos ou gatilhos que podem piorar. Por exemplo, uma das formas que a gente pode fazer isso é a pessoa transferir o salário dela ou o rendimento dela para uma conta que ela não tem acesso fácil. Então, claro que isso vai depender do grau de confiança que você tem, mas muita gente, por exemplo, faz o seguinte: o meu dinheiro vai cair na conta X, ou eu vou transferir para a conta da minha esposa ou do meu marido, porque eu sei que na data de pagamento, se ele estiver na minha conta, eu vou gastar. Então, isso é um exemplo. Uma segunda forma, você pode pedir hoje para as plataformas te retirarem, colocarem o seu nome como uma pessoa que não vai julgar mais. Muita gente faz isso de várias maneiras. Entre elas, inclusive, formalizar isso, seja por e-mail ou um canal de comunicação, de que você está buscando um tratamento de saúde e que você vai acionar recursos jurídicos se aquela medida não for realmente respeitada. E como uma medida maior, que é claro que isso depende da boa vontade do governo e de estruturas maiores,
Mas a gente tem outras barreiras que podem ser colocadas. A ideal seria a proibição de bets, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda que isso não aconteça, porque isso é uma fonte de arrecadação de impostos gigantesca, tem outras coisas que podem minimizar. Por exemplo, diminuir o acesso à publicidade, não tem cabimento essas publicidades que tratam bets como uma aposta de diversão, como um momento de descontração. Precisa ter idade mínima para essa propaganda ser passada, porque se eu abro o YouTube hoje com 12 anos, eu consigo ver uma propaganda de bet, inclusive em canais que são contra bet. Uma vez eu vi um vídeo sobre os males da dependência de apostas e a publicidade do YouTube era uma publicidade de bet. Eu fiquei assim, meu Deus, que incoerência é essa? Então isso é um ponto que a gente precisa colocar. E existem ferramentas que também podem ser colocadas de travas, de limite de valor. Então, a aposta ela pode ser limitada a tal valor, ou depois de X perdas, aquilo não pode mais continuar. A aposta para. É claro que isso tudo não vai impedir a pessoa, mas são travas que podem dificultar o dano causado enquanto a gente trabalha essas medidas de educação e saúde. E claro, essa pessoa precisa buscar ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Como que a pessoa... Porque é difícil, normalmente a pessoa que está viciada não quer admitir que está. Como que ela pode se questionar a ponto de pensar, pô, tô viciado mesmo? Tipo assim, porque é que nem gente que bebe, né? Não, eu só bebo socialmente. Aí o cara bebe todo dia socialmente, né? E não consegue não fazer. Como que dá pra saber se a pessoa já tá viciada e não precisa nem contar pros outros? Ela mesma conseguir fazer uma análise assim, a ponto de falar, caramba, acho que eu tô viciado mesmo. Vício tira liberdade. Se eu falo pra você, por exemplo, assim, Eduardo, eu gosto de beber com os meus amigos, ali um fim de semana, tomar uma cerveja, mas se eu ficar um mês sem ver eles, eu fico um mês sem beber. Eu não tenho um padrão de dependência. Se eu falar pra você assim, Eduardo, todo dia eu tomo uma taça de vinho porque me ajuda a dormir. Eu tenho uma dependência. Você pode até pensar assim, mas uma taça só, tá pouco, a pessoa não tá acordando de ressaca, mas ela tá fazendo isso todo dia. Ela não tem mais a escolha de não tomar, porque ela precisa disso pra dormir. Então, aquilo ali eu perdi a liberdade, a escolha de não fazer. Se eu começo a sentir que eu tenho que fazer pra me sentir melhor, eu já tô caminhando pra um lado de dependência, independente da quantidade. Segundo, eu tô perdendo tempo e energia que tá me prejudicando em outras áreas da vida. Tem gente que vai pro banheiro do trabalho pra jogar. Tem gente que vai ficar até mais tarde, vai adiar o sono pra poder jogar, ou apostar, né? Tem gente que vai estar ali num momento de família, todo mundo numa refeição e a pessoa tá travada no celular fazendo uma aposta. Então aquilo tá tomando meu tempo? Tá uma coisa que tá me prejudicando nas minhas relações reais? Isso é um sinal de alarme. Terceiro, tá progressivo? O meu limite de tolerância ao risco tá aumentando? Porque até em pessoas extremamente frugais, que gastam pouco, o que acontece nas bets? A pessoa coloca R$10, depois vira 100, depois vira 1.000, e aquela pessoa que era muquirana para comprar um suco, ela começa a colocar ali 2, 3, 5 mil reais, que era uma coisa que ela jamais imaginava fazer. Ou seja, tá progressivamente mais dinheiro indo embora. E um ponto que muita gente não sabe, que é mentir ou minimizar sobre o próprio uso. Você quer saber se a pessoa tem um problema abusivo? Exatamente ela me responder que ela não se reconhece nessa situação. Porque a pessoa que ela não abusa, ela tem muita tranquilidade para falar sem constrangimento, ainda que para ela mesma. Olha, eu gosto de beber sim, então se eu for ali uma vez no mês, eu vou beber 4 cervejas e tá tudo bem. A pessoa que tenta minimizar, ela geralmente está na fase de negação. Que é aquela pessoa que fala assim, não, mas eu não fico bêbado, não. Eu continuo trabalhando, mas ela tá lá todo dia bebendo, ela tá todo dia julgando, ela tá com aquele comportamento de uma forma que ela mesma não se reconhece naquilo. Boa, eu anotei esse último aqui que você falou que é interessante. Se a pessoa tá precisando começar a mentir, é que ela já tá começando a ter vergonha. Pode ser que ela comece a já ter um pouco de vergonha, né? Exatamente. E aí a gente entra num problema que a gente chama de infidelidade financeira, né? Que é quando o marido ou a esposa, né? Que ambos, homens e mulheres, estão perdendo muita grana em aposta, né? E tirando as vidas, tá? Que muita gente não sabe, mas tem muita gente tirando a vida por conta disso. É que nem deve divulgar tanto quanto acontece, que né? chega no meu consultório, porque é uma dor silenciosa. Ninguém quer divulgar nas redes que a família teve alguém que tirou a própria vida por causa de bet. Por causa desse estigma mesmo. É vergonhoso, né? Mas tá chegando, assim, aos montes. Eu recebi um convite para palestrar, né, numa igreja sobre educação financeira e falaram, Duda, pelo amor de Deus, e era uma igreja bem pequena, assim, tem uns 100 membros, né? Falaram, Duda, pelo amor de Deus, vem aqui ministrar porque teve um filho de um membro da igreja aqui que se matou por causa de bet. E a gente precisa aprender a ser mais inteligente com o nosso dinheiro, né? Mas aí você vê, né? Se
Se a pessoa tá começando a mentir pro marido ou pra esposa, já é um baita mau sinal. Independente se você já tá viciado ou não, só o fato de estar mentindo, você já tá caindo no erro da infidelidade financeira, que é quando você começa a mentir ou omitir informações financeiras de como você está gastando, o que você está comprando, quanto você está ganhando para o seu cônjuge. Então é legal isso, né? Se a pessoa está com vergonha de falar, já é um sinal, peraí, mas por que eu estou com vergonha? Eu não deveria ter vergonha de nada do que eu faço. Se eu estou com vergonha é porque não é uma coisa inteligente, no mínimo, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Se eu Boa. tô sentindo receio é porque tem algo de errado que eu preciso entender melhor. Tá. E tem um ponto aqui, Eduardo, que eu quero que sirva de alerta, independente de bets, que é pra vida. Não existe almoço grátis. Ninguém vai te oferecer uma coisa que tem um resultado muito acima da média sem um risco igualmente proporcional. Então essas ideias, por exemplo, que a pessoa tem assim, eu vou parar de trabalhar, eu vou viver de aposta. Tá, mas será que se fosse tão bom, o dono da empresa não estaria apostando para ele mesmo? Para que ele está contratando um influencer para te falar que isso é bom? Se isso tem um esquema muito sedutor por trás, é porque alguém está ficando com esse almoço. E todo mundo estaria rico já, né? Exatamente, exatamente. Então todo esquema que ele propõe um resultado milagroso, a gente precisa aprender a ser crítico com o que a gente está consumindo. Então, para mim, isso é um crivo que eu uso para minha vida. Quando alguém me promete alguma coisa, eu quero saber se a pessoa está me prometendo caminho ou resultado. Se ela promete o caminho, ou seja, quais são as ferramentas que eu preciso usar para alcançar um resultado, eu confio. Se a pessoa está me prometendo resultado, eu já caio fora. Porque resultado é uma coisa imprevisível. Emagreça 10 quilos em um mês. Como é que você sabe? Você não sabe minha genética, você não sabe o que eu como. Você pode me prometer que se eu mudar a minha relação com a comida, eu provavelmente vou perder peso e provavelmente vou bater alguma meta. Prometer um resultado estrondoso, uma coisa que parece sem sacrifício ou boa demais, comece a ter mais crítica, porque provavelmente tem alguém ganhando em cima disso. Boa, boa.